Edson. A paz do Senhor, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. A pastora, o ministério dessa igreja recebeu o direcionamento para esse ano de que é tempo de crescimento. Amém? E apesar de não ter sido me pedido para ministrar sobre isso, eu senti no coração o desejo de continuar falando sobre isso, sobre crescimento. É importante que a gente não esqueça o ano que a gente está vivendo. É importante que a gente continue buscando esse foco, que é o crescimento do Senhor para a nossa vida. Amém? Lucas capítulo 14, versículo é o 25. Eu coloquei o tema daquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, Ele vem ministrando ao meu coração acerca dessa palavra, como que para crescer é preciso calcular. E a gente vai falar um pouco sobre isso, amém? Mas vamos ler primeiro o capítulo 14 de Lucas, a partir do versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês que, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? O Senhor tem ministrado já há um tempo no meu coração acerca dessa palavra. E normalmente quando alguém me pede para ministrar a palavra, eu preparo a palavra com muita antecedência. Porque normalmente Deus já está ministrando alguma coisa ao coração. Mas dessa vez eu falei assim, eu vou esperar até o último momento, porque eu quero ter certeza de que não é de mim mesma. Eu quero ter certeza que é o Senhor que está me dando essa palavra. E eu fiquei aguardando. E aí o Senhor não falou nada de diferente disso aqui. E aí ontem à noite eu sentei para preparar a palavra e falei: Senhor, está pronto, mas o Senhor ainda tem liberdade para fazer aquilo que o Senhor quiser. E hoje pela manhã, a Dani estava ministrando uma live, eu não sei se quem estava aqui, que pôde a oportunidade de ouvir a Dani ministrando, ela falou muitas coisas que eu escrevi aqui. E eu senti no coração a confirmação de Deus de que essa era a palavra a ser ministrada no nosso coração nessa noite. Amém? Este ensino de Jesus fala sobre a providência e o preço do discipulado. Para crescer e desenvolver maturidade, precisamos calcular os custos de servir ao Senhor. O texto fala sobre a parábola acerca da providência. Algumas traduções falam preço do discipulado, outras falam a parábola da providência. E quando a gente fala de providência, a gente lembra muito de Jeová Jirê, né? O Deus que provê, o Deus que dá, o Deus que supre as nossas necessidades. Mas a palavra providência não tem muito a ver com isso, com dar, com prover, com fazer aquilo que a gente precisa, para dar aquilo que a gente quer, não. A palavra providência, ela significa presciência do futuro, para preparar-se em relação a ele. Prudência, disposição prévia dos meios necessários para a consecução de um fim. Ação concreta de algo, uma decisão.
A palavra providência está ligada à prudência, não a receber aquilo que a gente quer. Está ligado à prudência. E não há ninguém mais prudente do que o nosso Deus. Ele não toma nenhuma decisão, ele não faz nada na nossa vida sem ser prudente. Ele pensa em tudo antes de fazer. Dentro da nossa linguagem, né? Deus não pensa, ele faz. Mas dentro da nossa, para a gente encaixar um pouco do nosso entendimento com o que Deus é, ele faz as coisas com prudência. Ele não toma uma decisão para fazer algo na vida de alguém assim, de modo aleatório, sem pensar. E esses versículos que nós lemos aqui falam sobre isso, fala sobre prudência na decisão de servir a Cristo. Porque quando nós somos chamados ao Evangelho, nos é prometido muitas coisas. Você vai ter uma casa abençoada, você vai ter uma família abençoada, você vai ter um emprego abençoado. Não é isso que a gente ouve nas igrejas? A palavra da providência, que Deus vai prover, que Deus vai fazer, que Ele é Jeová Jirê. Só que aqui, Jesus está caminhando, como Ele sempre fazia, né, falando da palavra de Deus, e no momento Ele para e olha para trás e vê uma multidão. E Ele libera essa palavra sobre a multidão. Olha, prestem atenção. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Talvez aquela multidão que estava acompanhando Jesus não esperava uma palavra como essa. Talvez a maioria ali, provavelmente a maioria ali, esperava do Senhor uma cura, esperava do Senhor uma providência financeira, não sei. Mas a palavra do Senhor ali era: quem me segue, quem está vindo atrás de mim aí, essa multidão que está vindo atrás de mim, é preciso que ela me ame mais do que o seu pai, que a sua mãe, que seu filho, que sua mulher, e ela precisa carregar a sua cruz. Devemos seguir o seu exemplo, o exemplo de Cristo. Na nossa caminhada, deveríamos ser alertados quanto ao custo de segui-lo. Existe um custo, querido, de seguir a Cristo. Isso não nos é anunciado assim que a gente entra na igreja. Como, com certeza, também Jesus não anunciou assim logo que essas pessoas chegaram perto dele, não. Ele estava caminhando e as pessoas estavam vindo atrás. Provavelmente elas já tinham visto milagre, provavelmente elas já tinham visto Jesus fazer várias coisas, mas no momento da caminhada ele parou e ele alertou: olha, prestem bem atenção. Vocês estão andando atrás de mim porque eu posso fazer muitas coisas por vocês. Mas a verdade é que para ser o meu discípulo é preciso fazer isso, isso, isso. Esse alerta precisa vir na nossa caminhada. E nós precisamos estar atentos a isso. Há um custo para servir a Cristo. Há um custo para ser seu discípulo. Não é de qualquer maneira. Às vezes nós reclamamos de servir a Cristo por coisas bobas, banais. Reclamamos de vir a Cristo, de vir um culto de quarta-feira. Reclamamos, nós não vemos esse custo, né? De vir a um culto de quarta-feira, de vir a uma escola dominical, de participar de um ministério, de estar numa reunião, de ter que fazer uma coisa e outra. A gente não calcula isso. A gente não calcula o custo do que é servir a Cristo. E o custo não é pequeno, é grande. E nós precisamos, como crentes no Senhor, já de muito tempo, a grande maioria que já é de muito tempo, se não fez esse cálculo ainda, precisa fazer esse cálculo agora. Amém? Uma grande multidão seguia Jesus, mas seguidor é diferente de discípulo. Seguidor é aquele que anda atrás. A gente está acostumado a ver isso nas redes sociais. Mas ele se desliga a qualquer momento quando algo não agradar. Eu não sei se alguém teve a oportunidade aqui de ver que a Anitta fez agora ela fez um clipe falando sobre a religião dela, né? Ela sempre se declarou candomblessista. Ninguém nunca, eu acho que as pessoas já sabiam, pelo menos eu já sabia. Mas quando ela declarou isso mais abertamente, ela falou que ela perdeu 200 mil seguidores. Algumas pessoas que seguiam a Anitta não sabiam disso e ficaram, talvez, surpresos ou chateados, não sei, não importa. Só sei que ela perdeu 200 mil seguidores quando ela assumiu a religiosidade dela. Então, no momento que ela tomou uma atitude que desagradou aqueles seguidores, o que eles fizeram? Não vou mais seguir. É a mesma coisa com Cristo.
Quando Cristo faz alguma coisa e você é somente seguidor, você se afasta. Você não quer mais. Você desiste. Não tem por que mais caminhar ao lado dele. Não está mais me agradando. O que ele está falando não está mais agradando meu coração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar de seguir. Mas a palavra de Deus nos ensina que discípulo é o aluno, é o aprendiz, é o que se sujeita à disciplina do mestre. É aquele que não anda atrás, mas sim aquele que acompanha e anda no mesmo ritmo. O discípulo, ele permanece e sabe que, além de permanecer, ele tem uma missão. E qual é a missão do discípulo? Fazer novos discípulos. É por isso que a gente precisa calcular o custo de servir a Deus. Primeiro, porque não é fácil. Segundo, que a gente não pode se desvencilhar dessa missão a qualquer momento. E segundo, porque a gente tem uma responsabilidade, que é fazer o novo discípulo. E isso está tão difícil hoje em dia, a gente ter uma postura, uma posição que a gente consiga ganhar novas pessoas. Nós temos visto, ao longo dos anos, as igrejas se esvaziando, ao invés de estarem enchendo. Eu sei que número, querido, não é uma coisa muito importante. Às vezes as igrejas estão cheias, mas as pessoas não estão nem aí. A realidade é essa, a gente sabe disso. Mas, de fato, é que nós deveríamos estar vendo as igrejas encherem e não esvaziarem. Só que a responsabilidade das pessoas que estão lá fora, não, a responsabilidade é nossa. Discípulo gera outro discípulo. Se não está acontecendo isso, o problema está em nós. Algo está errado em nós. A responsabilidade é nossa. Cristo já cumpriu a missão dele. Ele já veio à terra, ele já morreu na cruz do Calvário, ele já liberou a palavra dele, nos ensinou como fazer, como caminhar, como andar. E a partir de agora é com a gente. A responsabilidade é nossa. E eu pergunto para você, eu pergunto para nós nessa noite, qual é o custo? Qual é o preço do discipulado? O preço do discipulado é perder para ganhar. É estranho, né? Perder para ganhar. Para ganhar, você tem que perder. Mas a vida com Cristo é essa. Vamos ver aqui o versículo 26? Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Cristo quer que sejamos mais leais a Ele do que a qualquer um. Amá-lo acima de tudo. Amar a Cristo aborrecerá pessoas. Tornará a nossa vida mais difícil. Quem nunca aborreceu alguém por servir a Cristo? Quem nunca viu a sua vida se tornar mais difícil por servir a Cristo? Seja no trabalho, seja dentro de casa. Às vezes o marido serve, a mulher não serve. Como é difícil ter que administrar isso. Às vezes o filho serve, a mãe e o pai não servem, ou vice-versa. Como é difícil a gente administrar uma casa onde uma pessoa não serve a Deus. Isso causa aborrecimento. Isso causa uma dificuldade na vida. No versículo 27 diz assim: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. O povo que seguia Jesus naquele momento compreendia bem o que era tomar a cruz. Quando um criminoso era conduzido ao local da execução, ele era forçado a levar a sua cruz. Isso demonstrava submissão a Roma e advertia aos que assistiam que se submetesse também. Quando Cristo falou, olha, para me seguir, para ser um discípulo meu, é necessário que se tome a sua cruz. Aquela linguagem para o povo daquela época era muito comum, porque eles viam isso o tempo todo. Não foi só Cristo que morreu na cruz. Os criminosos morriam dessa forma, eles eram executados dessa forma. Então, quando Cristo falou, olha, você tem que pegar a sua cruz e seguir, significa o quê? Para me servir, para ser meu discípulo, você precisa se submeter à minha vontade. Como aqueles que carregam a sua cruz a caminho da sua própria execução se submetem a Roma. E, além disso, eles dão uma lição para quem está observando. Eu me submeti e é preciso que você se submeta também. E isso tem que se refletir na nossa vida. Nós precisamos nos submeter a Cristo e as pessoas têm que ver que essa submissão é tão intensa, tão grande, que eles têm um desejo de se submeter também.
Afinal de contas, nós estamos perdendo para ganhar. Afinal de contas, esse custo é muito alto. Esse preço de servir a Cristo é muito alto. Mas nós sabemos que vale a pena. As pessoas não podem olhar para nós e ver peso em servir a Cristo. As pessoas não podem olhar para o nosso semblante e ver em nós tristeza de servir a Cristo. Porque como é que a pessoa vai servir algo que ela vê que no olho do outro é tristeza? É peso. É uma coisa que ela está ali fazendo, mas na realidade ela não quer fazer. Como que a gente vai ganhar outros discípulos se nós não estamos satisfeitos a seguir, a ser discípulo do Cristo que a gente serve? É impossível. Cristo estava sendo enfático. Quem deseja ser meu discípulo e está na superficialidade, ou se aprofunda ou desiste. Cristo estava sendo enfático. Quem quer ser meu discípulo tem que sair da superficialidade. Você precisa ou se aprofundar e continuar servindo, ou você desiste agora. Quando Cristo liberou essa palavra, ele sabia que a palavra de Deus não diz, mas provavelmente algumas pessoas deixaram de seguir Cristo naquele momento. Peraí, como é que eu vou deixar de amar mais a minha mulher do que servir esse homem? Como é que eu posso abandonar tudo? Como é que eu posso tomar minha cruz? Como é que eu posso me submeter a um homem que eu mal conheço? Tinha pessoas que caminhavam com Cristo há um tempo, mas provavelmente tinha pessoas que tinham acabado de chegar. Como é que eu vou me submeter a um homem que eu acabei de conhecer agora, só porque ele está fazendo milagre? Provavelmente muitas pessoas desistiram ali naquele momento. Uns desistiram, outros resolveram continuar e se aprofundaram. Hoje de manhã na live da Dani ela falou sobre isso. Ela falou sobre entrar nas águas, né, no mar. E quanto mais profundo você vai, mais difícil é voltar atrás. Não é assim quando a gente entra no mar? Quanto mais raso, mais fácil. Quanto mais profundo você vai, mais difícil de voltar para a areia. A corrente vai te levando para lá. Você não consegue mais voltar. Tanto que tem pessoas que mesmo que sabem nadar muito, não conseguem voltar mais. Por quê? Porque a corrente leva. O Espírito Santo de Deus nos leva a um lugar mais profundo, mais intenso. E como ela falou hoje de manhã, é o que se refletiu na vida de Paulo. Que mesmo sabendo que ia morrer, mesmo sabendo o destino, o fim, ele continuou, ele permaneceu. Eu creio que quando Paulo estava lá no caminho de Damasco, que ele foi, né, a visão de Cristo, a visão da glória ali de Cristo, apareceu e ele ficou cego e ficou aqueles dias lá cego, meditando, orando, jejuando, como ele fez, como a palavra diz que ele fez. Provavelmente ele já estava ali, querido, calculando os custos. Afinal de contas, ele tinha saído, o seu propósito era o quê? Matar crente. O seu propósito era o quê? Acabar com o povo que servia a Cristo. E agora ele ia fazer o caminho totalmente contrário. Eu vou me unir agora a essas pessoas. Espera aí, esse custo aí não vai ser fácil. Mas pelo que ele viu, mas pelo impacto da presença que ele teve ali no caminho, foi impossível ele voltar atrás. Paulo foi chicoteado, Paulo foi maltratado, perseguido, Paulo sofreu naufrágio, Paulo sofreu muitas coisas. O custo para ele foi altíssimo. Nem se compara a unha do custo que a gente tem, do preço que a gente paga como discípulo. Mas a gente não vê na palavra de Deus que valeu a pena para ele? Até hoje não se ouve falar de Paulo. Até hoje nós não vivemos os ensinos que o Espírito Santo de Deus deu a Paulo. Até hoje nós não lemos e meditamos e recebemos e aprendemos com as palavras que Paulo escreveu em suas cartas. O preço foi altíssimo. Mas o que ele ganhou não é comparado. Não é comparado com nada que a gente tente meditar, pensar, alcançar. Aleluia. Crescimento tem a ver com aprofundamento em Deus. Tudo que virá, as bênçãos do Senhor, são bônus. Eu sei que nós recebemos essa palavra para esse ano, esse norte para esse ano, palavra de crescimento. E talvez na nossa mente primeiro veio o quê, né? Pô, esse ano é o ano de eu crescer financeiramente.
Esse é o ano da minha família ser alcançada. Esse é o ano de eu receber aquela bênção que eu tanto espero. A gente, quando olha crescimento, a gente olha por esse prisma. É normal. Mas o que Deus está nos chamando é que nós temos que crescer espiritualmente. O que virá depois é consequência, é bônus. Em nenhum momento ele fez nenhuma promessa de que ele daria grandes bênçãos financeiras para todos. Vai nos abençoar? Vai. Vai nos sustentar? Vai. Vai nos dar além do que a gente merece? Sim, vai. A gente sabe disso. A palavra de Deus está recheada de situações como essa. Mas o que Deus quer que a gente faça é isso aqui. Se submeter à vontade dele. Se submeter àquilo que ele quer para as nossas vidas. E nós precisamos, de uma vez por todas, queridos, parar e calcular os custos. Porque a palavra de Cristo está sendo divulgada aí à vontade. A gente entra na rede social, a gente vê a palavra de Cristo sendo divulgada à vontade. E muitas pessoas entram na casa de Deus assim, achando que é oba-oba, achando que, sabe, é uma vida fácil, uma vida tranquila, que eu posso ficar com um pé aqui, outro lá fora, que eu posso fazer as coisas que eu continuava fazendo antes. É o que a gente tem mais visto. O evangelho tem sido facilitado para que as pessoas recebam o evangelho. E nós que somos crentes há tanto tempo, a gente sabe que na realidade não funciona assim. O custo é alto, o preço é alto. E o Espírito Santo de Deus nos convida nessa noite a calcular esse custo. Porque ou a gente se aprofunda, ou a gente desiste. Porque também ficar na igreja, de qualquer maneira, não cumprindo a missão de fazer outros discípulos através do nosso próprio testemunho, não tem como. Já fizemos o cálculo dos custos de ser discípulo de Cristo? Vamos ler novamente aqui o versículo 28. Qual de vocês, que se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa que quem vem contra ele com 20.000, se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Ninguém que pretende fazer uma obra, aliás, acontece, né? De a gente ver uma obra que começa e não termina. Nós temos ali minha mãe chama de balança, mas não cai. Foi uma obra que foi feita e nunca foi terminada. Não se foi calculada como deveria. E aí ficou aquilo ali. E a gente sabe que está há muitos anos daquela forma. Mas pode ser que um dia, depois de tudo que a gente tem visto ultimamente, né? De acontecimentos, que pode cair, a gente não sabe. Se não terminou, pode cair. E está ali, inacabado. Quem passa ali, poxa, tem gente que mora ali, todo mundo fala, né? Isso funciona? Coisa, troço feio. Porque, olha, está inacabado. Quem começou, quem lançou o alicerce, não fez os cálculos, não viu os custos, não conseguiu terminar, e ficou ali inacabado. A mesma coisa somos nós. As pessoas, se a gente não se comprometer com o cálculo, com os custos, e não terminar essa obra que a gente começou, as pessoas vão olhar para a gente como olha para o balança, mas não cai. É feio, é inacabado, será que tem alguma coisa ali? Será que presta? Será que vai resistir? Essa é a visão que as pessoas têm de quem não se compromete com o discipulado. Eu sei que a vida com Cristo não é fácil mesmo, mas a gente precisa se comprometer com o término da obra. Quando Cristo fala aqui sobre renúncia, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. A renúncia aqui não é somente abrir mão do que se tem. Porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o quê? Pô, vou ter que abrir mão de tudo na minha vida, vou largar tudo. Vou largar minha casa, vou largar minha família e vou seguir a Cristo. Não. Algumas pessoas isso vai acontecer. A gente sabe que acontece. Paulo foi uma pessoa que não teve família, que viveu aí, né, como Jesus quis. Mas há pessoas que não, que vão servir a Cristo e vão renunciar com casa, com família, com empresa, com tudo. Mas
A renúncia aqui não é somente abrir mão do que se tem para servir a Cristo, mas de também colocar o que tem a serviço de Cristo e sob a sua direção. Você pode não renunciar a tudo que você tem, mas o que você tem que renunciar, você tem que colocar debaixo da orientação, debaixo da direção de Deus, para que a sua vida, o seu testemunho tenha efeito. Você não precisa abrir mão da sua família se Deus não mandar. Mas a sua família tem que estar debaixo da direção do Espírito Santo, porque aí ela vai testemunhar de Cristo. Você não precisa abrir mão da sua empresa para servir a Cristo, se Cristo não mandar. Mas você precisa submeter a sua empresa à direção de Cristo para que ela possa refletir o testemunho que você tem na sua vida. E qual é o fim do discipulado? Como a gente falou antes, fazer novos discípulos. Versículo 34. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo e nem para adubo. É jogado fora. O sal que é molhado, ele perde o sabor. Quando nós nos misturamos com o mundo e evitamos nos posicionar como discípulos, nos tornamos inúteis e servimos como tropeço para os descrentes e para os crentes. Vamos abrir em Mateus, capítulo 18, versículos 6 e 7. Quando eu escrevi essa frase, né, eu botei assim, nós nos tornamos inúteis e servimos como tropeço para descrentes. Mas a gente também, às vezes, se torna pedra de tropeço para crente também. Infelizmente. Mateus 18, versículos 6 e 7. Se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. É fato que muitas vezes o nosso testemunho não somente o nosso mau testemunho serve de pedra de tropeço para descrentes e para crentes. A gente não tem só impedido, infelizmente, de pessoas que são descrentes chegarem até a igreja, mas muitas das nossas atitudes de não nos submeter a Cristo têm tirado crentes de dentro da igreja. Essa é a realidade. Aquele que se submete a Cristo, ele transmite, ele transborda, ele evidencia os frutos do Espírito. A paciência, o domínio próprio. E quando a gente não manifesta esses frutos do Espírito, a gente atrapalha até o próprio andamento da igreja. A gente atrapalha o próprio andamento dos nossos irmãos. A gente não consegue nos darmos bem com os nossos irmãos. E quantas pessoas estão fora da igreja por causa de uma atitude nossa, por causa de uma palavra nossa, por causa de uma procedência errada nossa? E a palavra de Deus aqui é bem pesada. Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que essas coisas aconteçam. A gente sabe que vai acontecer. Mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. É melhor que amarrasse uma pedra no pescoço e se lançasse no fundo do mar. Nós temos uma responsabilidade como discípulos de Cristo, que é trazer pessoas para Cristo, pessoas que não o conhecem, e de ajudar o nosso irmão que está do nosso lado a se manter firme no discipulado dele. O crescimento que nós devemos almejar incansavelmente é sermos revelados como filhos de Deus. Vamos abrir Romanos 8, do versículo 18 ao versículo 21. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada.
A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será liberta da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus, nós, servos de Deus, sejamos revelados, para que eles também recebam a gloriosa liberdade que nós temos. Quando a gente observa melhor as pessoas nesse mundo, a gente vê que elas realmente esperam por isso. A gente vê o mundo afundado no pecado, nessa vida, né, mundana. E a gente acha que eles estão muito satisfeitos com o que eles estão vivendo, né? Quem tem dinheiro, quem tem bens, estão muito satisfeitos. Mas toda vez que a gente para conversar com uma pessoa dessa, ou que essas pessoas chegam num estágio da vida delas que elas se abrem, que elas abrem o coração delas, a gente vê o sentimento delas de verdade, a gente vê o quanto que elas precisam de Cristo. O quanto que elas precisam de uma palavra de Cristo para a vida delas. E elas estão esperando isso da gente. E a gente não está pronto, a igreja não está pronta para ser revelado como esses filhos de Deus. Para dar para essas pessoas essa gloriosa liberdade que nós temos. Às vezes a gente fala assim, quando negócio de coisa de inveja, né? Quando fala assim, um irmão tem inveja do outro. Como é que pode? Eu não tenho nada. A gente tem maneira de falar assim, eu não tenho nada, vai ter inveja de mim por causa de quê? Às vezes tem inveja da paz que você tem, da família com paz que você tem. Às vezes ele tem tudo. Às vezes ele tem uma boa casa, um dinheiro, ele tem um monte de coisa, mas não tem paz. Essa paz que a gente tem no meio da adversidade, essa paz que a gente tem, que às vezes a gente está cheio de problemas, mas a gente, deita na cama e dorme, o sono do justo. Essa paz falta para muitas pessoas lá fora e elas querem isso. Elas desejam, elas estão aguardando com expectativa por isso. Mas nós não transmitimos isso, nós não queremos dar, parece que a gente retém o que a gente recebeu. E o que Cristo liberou para a gente no início do ano é esse crescimento que Ele quer que a gente tenha. É crescimento como discípulo, é crescimento como servo, é crescimento como um homem, uma mulher submissa à vontade de Deus. É claro, irmãos, e eu tenho certeza disso no meu coração, que o Senhor nos fará crescer muito nesse ano e nos próximos anos. Independente do quadro que está no mundo, independente do quadro que está no nosso país, nós podemos declarar aqui que nós temos vivido bênçãos do Senhor. Nós podemos declarar isso. Diante de todas as adversidades, diante de todas as dificuldades, o Senhor tem suprido as nossas necessidades. A gente não tem o que reclamar. Estava conversando com meu filho ontem, que às vezes o Miguel, o bebê reclamou, é coisa de criança, né? Reclama. Falei, Miguel, vamos analisar aqui um pouquinho, meu filho. Quanta gente não tem o que comer e você reclama do que tem para comer? Aquele discurso de mãe, né, básico, que a gente faz todo santo dia. Não vai comer a comida, come a comida, tem gente passando fome. Aí ele até colocou lá no vídeo, no YouTube, um vídeo sobre o lixão de Itaoca. A gente fez questão de mostrar para ele, porque não é possível que não vai entrar na cabeça dele vendo um negócio daquele ali. Mas mesmo assim ele ainda fica, né? Mas quando a gente vê uma situação como aquela, a gente vê o quanto que a gente é abençoado. O quanto que a gente não tem motivo nenhum para reclamar de nada, gente. Quando a gente olha para o Rio Grande do Sul e vê as pessoas na situação que estão, a gente vê que a gente não tem motivo para reclamar de nada. A gente não tem motivo para reclamar de nada, as pessoas perderam tudo. Eu ouvi um relato de uma mulher que ela estava chorando porque ela perdeu a casa e a empresa dela. Ela falou, aqui sempre alaga, a gente espera 30 centímetros de água. E foi o que eu esperei. Eu levantei tudo esperando 30 centímetros. E a água encheu toda a empresa dela, não sobrou nada. Ela falou, eu não sei como eu vou começar, porque eu não tenho nada nem em casa, nem em empresa, eu não sei. Eu fiquei me imaginando, eu falei, gente, já pensou acontecer uma coisa dessa na nossa vida? Se perder tudo, não saber de onde começar.
Você ter uma vida com uma casa, com uma empresa, com seus bens, e no dia seguinte, você se vê dentro de um clube, deitado no colchão, dividindo espaço com um monte de gente, sem saber como é que vai ser. Sem saber que rumo você vai tomar. Esperando a água baixar para voltar para casa para ver eu nem sei o quê. Porque depois de 30 dias, que como foi a última enchente lá, demorou 30 dias para baixar as águas, o que vai se encontrar depois de 30 dias? Nós somos ou nós não somos abençoados? Nós somos ou não somos riquíssimos diante de uma situação dessa? A gente tem ou não tem algum motivo para reclamar? A gente não tem motivo nenhum para reclamar. E agora esse povo do sul está esperando a nossa manifestação. Eles estão agora dependendo da igreja que fala que é amor, da igreja que fala que ajuda, da igreja que fala que é socorro bem presente. Eles estão esperando da gente. Eles estão esperando da gente. E nós precisamos nos levantar, já passou da hora. Da gente ficar fazendo cálculo do futuro que a gente quer para a gente. É um pouco complicado isso, assim, porque a gente vive uma vida rodeado de ter, obter, crescer. As pessoas querem estar do lado de quem tem posse. Ninguém quer andar com quem não tem. Ninguém quer viver do lado de quem não tem. A realidade é essa, vamos ser sinceros. A gente não fala que dinheiro chama dinheiro. Quem quer dinheiro anda perto de quem tem dinheiro. Quem vai querer andar perto de quem não tem? Quem vai querer andar na companhia de quem não tem nada para oferecer? Só que a gente não pode andar no curso que esse mundo está andando. A gente não pode viver de acordo com o curso que esse mundo está tomando. A gente não pode viver com esse egoísmo. A gente não pode viver somente pensando nessa terra. Aí a gente vai se tornar miserável. Se a gente pensar só nas coisas dessa terra. Paulo, ele ficou tão focado na missão, porque ele não pensava mais em nada aqui. O pensamento dele estava lá. O pensamento dele já estava lá. Viver aqui na terra para mim, tá tudo bem. Enquanto eu tiver, eu vou estar pregando, eu vou fazer o que Cristo mandou fazer. Mas, meu foco já está lá. Se nós vivêssemos assim, querido, a gente ia parar de reclamar. A gente ia parar de achar que a nossa vida é pouca, que o que a gente tem é pouco. A gente ia correr desesperadamente para ganhar a alma, porque a gente sabe que a gente vai, mas e quem fica? Se a gente tivesse focado nisso, nessa missão, tudo aqui no mundo ia ser muito pequeno para a gente. Mas por que tudo aqui parece tão grande? Porque o nosso foco não está no que realmente deveria estar. O nosso foco não está no que deveria estar. A gente só pensa no aqui e no agora. Irmãos, esse tempo que a gente vive aqui na Terra é uma cutícula, uma partícula da eternidade. A nossa breve vida aqui não se compara a nada. A gente vive como se a nossa vida fosse só os 70, quem chega longe, né? 80. A gente pensa que a vida é só isso. Isso aqui é só um pequeno detalhe de uma eternidade. Você trabalha para o quê? Para o pouco? Para o breve? Ou você trabalha para o que é mais longo, o que é eterno? A gente deveria trabalhar nesse prisma, pelo que é eterno, não pelo que é breve. E a gente trabalha incansavelmente pelo que é breve. A gente se desgasta pelo nosso trabalho, a gente se desgasta pelas coisas deste mundo, a gente deixa de lado a nossa família, a gente deixa de lado de tudo aqui que é importante para se dedicar àquilo que é breve. Eu converso isso muito com meu esposo, a gente trabalha. Quando você é mandado embora do emprego, o que ele faz? Pega teu crachá, fica te cercando, como se você fosse virar ladrão. Não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei. Eu estava trabalhando com o dinheiro da empresa. Quando eu fui mandado embora, me dá suas coisas e fica assim, Você se tornou um estranho. Eu falei, gente, mas até ontem eu trabalhava com dinheiro. Se eu quisesse roubar, eu já tinha roubado ontem, né? Não vou deixar para roubar agora que eu estou indo embora. Mas passou. Você é uma coisa hoje, amanhã você não é nada. Nada, querido. O povo do Rio Grande do Sul, muitas pessoas pobres, com dificuldade, mas muitas pessoas riquíssimas, com muitos bens, que foram afetados
da mesma forma que as pessoas que não tinham nada também foram. E aí? Toda a dedicação de uma vida, muitas, acabou com água, em questão de horas. Será que essas pessoas agora não vão começar a calcular os custos? Será que valeu a pena? Como a gente também faz às vezes, né? Será que valeu a pena? Quando a gente é mandado embora de um emprego, a gente faz isso. Pô, me desgastei, me desdobrei, sofri, chorei. E agora? Mandado embora. Nós precisamos viver a nossa vida. Primeiro a gente precisa calcular. Dá para continuar? Eu consigo continuar mostrando Cristo em mim? A pergunta de Cristo para a gente é essa. Vocês façam um cálculo hoje. Como quem montou lá o balança, mas não cai. Faz um custo agora, faz um cálculo. Consegue manter essa vida? Consegue carregar essa cruz? Porque se for para ficar na igreja, carregando essa cruz de qualquer maneira, dando para o outro, fazendo as coisas de qualquer forma, desiste. É ruim essa palavra de ouvir? É, mas é a realidade. Porque se for para ficar, para atrapalhar outros de entrar, ou de expulsar quem já está, é melhor não ficar. Cristo olhou para trás para a multidão e disse, olha só, quem está me seguindo, só andando atrás de mim, fica por aí mesmo. Porque eu quero mais que isso. Eu quero que ande do meu lado aqui no mesmo ritmo. Se eu correr, corre comigo. Se eu parar, para comigo. Se eu for para o lado, vai comigo. Eu quero no mesmo ritmo, eu quero na mesma cadência. Cristo estava dizendo isso. Eu quero a mesma cadência, eu não quero. Eu paro aqui, eu falo uma coisa aqui e você continua lá atrás. Não quero isso. Para mim não serve. Quem tem ouvidos, ouça. É a palavra de Cristo para a gente hoje. Eu gostaria de entregar uma palavra que fosse te abençoar. Eu relutei bastante para trazer essa palavra. Porque a gente anda em dias tão cansativos que a gente queria uma palavra, né? Mas a melhor palavra é essa aqui. É a palavra que Deus chama a nossa atenção. Que Ele bota a gente para pensar. Que Ele diz assim, olha, dá uma paradinha agora e calcula aí. Recalcula as coisas. Vê se você está realmente na rota que você deveria estar. É isso que o Senhor tem ministrado no meu coração. Porque, infelizmente, depois de muitos anos de crente, a gente tende a descansar, a relaxar, a focar em outras coisas. E aquele primeiro amor que se acende quando a gente se entrega para Cristo, ele vai se apagando. E se a gente não sentar de vez em quando e parar para pensar no custo que essa vida leva, na situação que é viver com Cristo, se a gente não parar de vez em quando para fazer essa análise, a gente se perde. É necessário que a gente faça essa análise e recalcule a nossa rota. Porque o crescimento ele tem um preço. O preço de se submeter à vontade de Deus, de renunciar, de entregar a vida a Cristo, de viver uma vida para Cristo, uma vida que agrade a Ele. E não se esquecer, querido, eu tenho colocado isso no meu coração, não se esqueça, Mariana, não se esqueça. Que esse tempo que você vive na terra é uma partícula, é um pontinho dentro de uma eternidade. O que você está fazendo nesse pontinho? O que você está fazendo nesse pontinho? Hoje você está, amanhã você pode não estar. Uma situação pode acontecer na sua vida amanhã e você... Quem sabe o que vai acontecer amanhã? Alguém tem controle sobre isso? Alguém tem controle sobre o que vai acontecer daqui a pouco? O nosso projeto é ir para casa, jantar, tomar um banho, se preparar, dormir e acordar de manhã, ou para trabalhar, ou para estudar, ou para cuidar da casa. Nós temos esse plano. Mas quantas vezes nós vimos o nosso plano ser mudado? Quantas vezes a gente planejou fazer alguma coisa no dia seguinte e a gente não conseguiu fazer nada daquilo que a gente planejou? Quantas vezes? Amanhã eu vou levantar, vou fazer isso, não fez nada. Foi tudo diferente. Porque a gente não tem controle sobre as coisas, gente. A vida do crente está nas mãos do Senhor. Ele vai levar a gente para onde Ele quiser, Ele vai fazer o que Ele quiser. Se Ele quiser nos levar, Ele vai nos levar. Se Ele quiser que a gente não esteja mais aqui amanhã, Ele não vai estar. Ele vai depender da vontade dEle. E tudo com prudência. Todas as decisões de Cristo com prudência. Porque Ele sabe se a gente tem condições de permanecer, se a gente tem condições de não permanecer.
como vai ser, como não vai ser. O pastor Ivan teve a oportunidade de ir lá no enterro da minha tia Mônica. Minha tia Mônica, ela lutava muitos anos. Eu creio que ela lutava. Eu acredito que, no fundo, ela não queria beber e fumar, apesar de conhecer Cristo. Minha tia Mônica, eu olhava para minha tia Mônica, eu sempre brincava lá em casa, falava, minha tia Mônica é uma bomba relógio. A qualquer momento, a bomba pode explodir. Porque uma pessoa com 3 pontos de safena, um coração operado, com diabetes, ela, tudo, gente, tudo que vocês possam imaginar, minha tia Mônica tinha. E ela estava lá vivinha. E eu falava, Senhor... Aí, dessa última vez que ela foi internada, eu senti que essa era a última chance. Quando o pastor Ivan foi lá, falou com ela, conversou e viu que ela aceitou, eu falei, Senhor, agora... Não tem o tradicional prepara e leva? Acho que chegou. Chegou a hora. E quando eu estava orando ao Senhor, eu falei, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Se for para minha tia Mônica voltar, para ela continuar a mesma vida que ela está, porque daqui a pouco vai chegar um estágio vegetativo, a gente vai ter que cuidar dela de tudo. Ela ainda conseguia andar sozinha, fazer algumas coisas. Prepara e leva. E aí veio aquela preocupação, né? Será que partiu com Cristo? Será que não partiu? A gente ficava sempre naquela preocupação, né? Mas aí eu estava caminhando aqui na Maricá e o Senhor ministrou meu coração. Ele, Mariana, sua tia Mônica foi que nem Sansão. Brincou, entre aspas, né, gente? Ela flertou com perigo, brincou com perigo durante muito tempo. Que no caso dela, era a bebida, era o cigarro, aquela luta que ela tinha. Mas como Sansão eu vou fazer na vida dela, ela vai vencer mais na morte do que na vida. Para ela vencer, ela vai ter que morrer. Como Sansão. Sansão só conseguiu vencer, derrotar os filisteus na morte. Em vida ele não conseguiu. Porque a situação de vida dele era maior. Era a vaidade dele, né, era maior. A querer era maior. Ele só conseguiu vencer na morte. E a minha tia Mônica só venceu na morte. Eu descansei. Naquele dia no enterro, eu estava descansada. Meu choro era de sentir a presença de Deus ali naquele enterro. Eu vou falar bem sincero para vocês. Meu coração não ficou triste. Porque eu coloquei aquela palavra no meu coração. Ela venceu na morte o que ela não conseguiu vencer na vida. Ali acabou. Ali o vício, a morte veio, o vício acabou. O cigarro foi embora, a bebida foi, acabou ali. E às vezes, querido, para a gente poder vencer certas situações, tem que chegar a esse estágio. É por isso que eu estou falando para vocês da questão do custo. Às vezes o custo é a morte. Porque tem coisas que em vida a gente não consegue vencer. Vamos ficar de pé para a gente orar? Espírito Santo. Coloca a mão no seu coração. Aleluia. Senhor, eu quero te agradecer, porque eu sei que essa palavra não veio de mim. Não veio de mim, Senhor, porque eu preciso viver essa palavra também. E antes de o Senhor falar com o seu povo, o Senhor falou comigo primeiro. Por isso eu sei que essa palavra veio do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que nós sejamos verdadeiros discípulos do Senhor. Que nós não sejamos somente seguidores. Pessoas que andam atrás enquanto o que se é falado agrada. Enquanto o que se é falado agrada os ouvidos, agrada o ego, massageia o ego. Que nós sejamos discípulos prontos a fazer aquilo que o Senhor manda. A te amar, a ser leal ao Senhor acima de qualquer outra pessoa. Nós temos os nossos esposos, esposas, filhos, filhas, mães, pais, amigos, pessoas que nós amamos. E nós somos leais a elas. Mas nós sabemos que a nossa lealdade maior tem que ser com o Senhor. A nossa dedicação maior tem que ser ao Senhor. Acima do nosso marido, acima da nossa esposa, acima dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos líderes. A nossa dedicação precisa ser maior. Porque é assim que o Senhor quer.
O Senhor quer que a gente tome a nossa cruz e siga atrás de Ti. Se submetendo a Ti com alegria, não com peso, não com tristeza. Porque essa submissão a Ti precisa atrair outras pessoas, Senhor. Pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que estão fora da igreja. As pessoas precisam ver que a nossa submissão é uma submissão alegre. Satisfeita. Não permita que a palavra submissão seja uma palavra desagradável aos nossos ouvidos, não. Porque o mundo hoje ensina isso, que submissão é uma palavra desagradável. Que submissão é uma palavra vergonhosa, não é uma palavra boa, mas nós sabemos que sim. Porque nós sabemos que se submeter à Tua vontade é o melhor, Senhor. Se submeter à Tua vontade é melhor e nós queremos, nós ansiamos nos submeter à Tua vontade, transparecer isso com alegria para quem está ao nosso redor. Para que mesmo que nós não tenhamos coragem de abrir a nossa boca para falar alguma coisa com alguém, a nossa submissão a Ti, Senhor, reflita o Teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, trabalha em nós. Que nós sejamos obras, construções em andamento, em crescimento. Eu sei que a obra aqui não terminará. Ela sempre continuará. Eu sei que a construção que é em nós, ela não vai acabar agora, ela só vai acabar na eternidade. Nós sabemos disso. Mas não permita que nós venhamos ficar uma obra parada, largada. De qualquer jeito não, Senhor. Que essa obra venha evoluir. Que essa obra venha crescer. E que nós sejamos discípulos dedicados a Ti. Que ganhem almas para Ti. Que ajude outros discípulos a avançar, a continuar, a permanecer. Que nós venhamos renunciar a tudo aquilo, Pai amado, que nos afasta de Ti. E que nós venhamos submeter a tudo aquilo que nós temos a Ti, a Tua vontade, ao Teu querer. É verdade, Deus. Que sejamos gratos. Gratos ao que o Senhor tem feito. E que os nossos olhos não estejam, Senhor, postos nas coisas dessa terra. Não permita que os nossos olhos estejam postos naquilo que é do outro. Louvado seja o Teu nome. Não importa se o do outro é melhor, se o outro conseguiu, se o outro tem, não importa. Nós queremos olhar para Ti, olhar para a glória, olhar para a eternidade, porque é lá que nós vamos passar a maior parte do nosso tempo, na eternidade. Não é nessa terra, nossa vida aqui é breve. E nós precisamos viver ela com sabedoria, com entendimento e como verdadeiros discípulos. Que nós venhamos nessa noite calcular o custo que é Te servir, como Paulo calculou. Nós não sabemos o que nós vamos ter que abrir mão daqui para frente. Nós não sabemos o quanto isso vai custar, o quanto vai doer. Nós não sabemos. Paulo não sabia. Ele não tinha noção do quanto que isso iria ser difícil para ele, mas ele foi fiel até o fim. E nós sabemos que Ele está contigo, e nós também queremos estar. Nos mostra o caminho do cálculo, e que nós venhamos permanecer firmes nisso e não desistir. Que venhamos nos aprofundar, Senhor, na Tua presença, que venhamos amadurecer como os Teus servos, Senhor. Para que o Teu nome seja exaltado nas nossas vidas. E para que almas se rendam aos Teus pés. Para que as pessoas possam ter as suas expectativas supridas. De aguardar os filhos de Deus se manifestarem, Senhor. Que essa expectativa venha a ser suprida, Pai. Que nós venhamos ser esses filhos que o mundo espera. Essa luz, esses filhos da luz que o mundo espera. Que nós venhamos torná-los, ó Deus, luz também, filhos da luz também, com o nosso testemunho, com o nosso discipulado, com a nossa dedicação, com a nossa submissão, com a nossa vida rendida a Ti, ó Deus. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado por essa palavra. O Senhor nos ama tanto, que o Senhor nos chama a atenção, o Senhor nos ama tanto, que o Senhor nos faz meditar, nos faz compreender o que o Senhor quer, nos faz entender o que o Senhor quer. Muito obrigada, Senhor. Obrigado, nos leva em paz. Em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor.